Gente querida, vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. A partir do verso 25 até o 30, nos diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão apenas o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. A esse pequenino, a esse quebrantado de coração, e que ouve o que Jesus diz a seguir, que é a sequência disso, e diz: eu sou esta pessoinha, eu quero ser esse pequenino que recebe revelação do Pai, que sábios e entendidos não tiveram, e só recebem os que sabem que são as coisas que não são. Esses são os pequeninos. A esses o Filho revela o Pai. E esses ouvem a sua voz agora e entendem que é com eles que Jesus fala. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, andem comigo, ponham o meu jugo, deixa eu andar com você. Quando ele diz, tome o meu jugo, é porque ele está segurando, ele só está pedindo para você entrar aqui no nível da proposta do Evangelho, porque ele vai andar com você. Tome o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, os meus mandamentos não são penosos, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, leve, leve. A gente ouve isso aqui da boca de Jesus e fica sempre pensando e imaginando que isso que Jesus disse aqui tem a ver exclusivamente com uma certa categoria de seres humanos, os chamados cansados e sobrecarregados. É o texto para ser lido na Cracolândia. É para ser citado para quem está todo arrebentado. É para ser objeto de um convite numa noite de proclamação de Boa Nova. Disse Jesus, vinde a mim. É ou não é assim que nós introjetamos, internalizamos essas palavras de Jesus? Parece que esse é o ocadil de Cristo, que esse é o rivotril da graça, que esse é o lexotan da bondade de Deus, dá um alívio, que esse aqui é o postan da misericórdia, dá um alívio, sabe? E pensando que o que Jesus está oferecendo aqui é um alíviozinho,
tem gente vivendo a vida inteira. Porque a religião, quando ela é boazinha, ela fica aqui. Faz a pessoa pensar que o que Jesus está dizendo é: toda vez que tiver ruim, chega juntinho que eu vou dar uma força. Toda vez que você não estiver aguentando, chega junto que eu vou levar. Mas é uma coisa assim episódica. A gente chega aí, Senhor, hoje eu estou precisando. Sabe? Hoje eu estou precisando que tu me socorras, porque eu estou assim cansado, sobrecarregado. Tanto trabalho, que o marido dá um trabalho, a mulher dá um trabalho, aqueles filhos dão um trabalho, minha família dá um trabalho, o trabalho dá um trabalho, eu me dou um trabalho, eu me dou um trabalho, Senhor, ai, deixa eu ir a Ti, me chama agora, para esse spa, para esse regaço, me faz uma respiração boca a boca aqui, me manda para casa com um arzinho, por favor. Isso. 1 ano passa, 2, 5, 10, 20, 30. E a maioria, imaginando que o que Jesus está oferecendo é paliativo. E introjetam essa palavra de Jesus com esse equívoco, com esse engano de percepção, e vivem a existência toda nessa religiosidade carente, carinhosa, que olha para Jesus e diz: quão meigo tu és, e que olha para si mesmo e diz: me acolhe de novo, Senhor, porque ficou difícil desta vez. E nós vamos girando a vida nesse ritmo paliativo. Honestamente, eu diria, sem medo de estar sendo precipitado, que quase que unanimemente aqui neste auditório e entre os muitos mais que me veem pela VMVTV, o espírito do entendimento do que Jesus disse é conforme o que eu acabei de descrever a vocês. De modo que essas palavras de Jesus parecem não conduzir a lugar nenhum, senão a um momento de alívio. E depois devolvem você para a bagaça da vida até que você não aguente mais e volte. Isso vicia. Essa é a candura religiosa, é a religião da bondade que trata assim, mas vicia, porque não resolve. Porque não é evangelho, é só bonitinho. Porque o que Jesus está dizendo aqui não é bonitinho, é grave, é poderoso, é lindo, é sublime, mas não é uma gracinha. É graça profunda para resolver a existência, não como um paliativo. Vinde a mim. Todos vós que estáis. E quando ele diz isso, ele assume que o pessoal que estava diante dele estava. Mesmo quem estava forte, mesmo quem podia carregar um piano. São cansaços diferentes, são os que matam, são os da interioridade, que nos alejam, que nos desmobilizam. Não são os físicos, são os mentais, emocionais, afetivos, psicológicos, espirituais, que nos drenam, cansados, existencialmente sem referência, desesperançados, cínicos de frustração, sobrecarregados, pesados, oprimidos em relacionamentos, oprimidos pelo conjunto e contexto social onde cresceram, oprimidos pelos estados mentais que permitiram que neles se desenvolvessem, oprimidos por forças espirituais que frequentemente
impregnam ou se aproximam e não deixam pessoas de mente impressionável e de espírito frágil e de alma esburacada e que viram e se tornam pessoas frequentemente oprimidas por forças espirituais do mal. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Significando dizer que é mais ou menos assim. Com licença. Vamos pegar o Valdir, que ele não tem pinta nenhuma de que está cansado nem sobrecarregado, né, Valdir? Né? Mas faz de conta, Valdir, que isso aqui está pesando toneladas. É levinho, olha só. Tá. Bota aqui na costa, Valdir, por favor. Aí lá vem o Valdir, ó. Faz de conta que eu sou Jesus, tá? Lá vem o Valdir, ele vem no desespero. Tá ruim, Valdir. Então vem cá, olha. Vamos dividir? Toma o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Andar comigo é fácil. Eu sou manso e humilde de coração, Valdir. E você vai achar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave. Pode deixar, Valdir. E o meu fardo é leve. É. Agora, é lindo. Mas não é para ser lindo, é para ser verdade. E não é para ser um paliativo, é para ser o caminho da vida, a jornada da existência da gente. Tem que ser essa. Não é apelo, é caminho. Não é um episódio, é caminho. Não é um evento, é um advento que se instala e segue. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não vai te alienar, não vai te irresponsabilizar, você vai continuar caminhando. Só que ele diz, ó, comigo agora que você vai. E o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então vem, troca. Larga isso aí, abandona isso aí. O que ele está dizendo é, abandona a tua dor. Abandona o teu cansaço. Abandona a tua opressão. Aí você diz, mas como é que eu posso abandonar? Isso não me abandona. Não, a gente é que não abandona tudo aquilo que não nos abandona. Nós é que não abandonamos nada. Nós é que nos cansamos do que nos cansa. E fazemos casamento com o que nos cansa. Fazemos amizade com o que nos cansa. Fazemos vínculo com o que nos arrebenta. E chamamos isso de fidelidade. Só se for à morte, frequentemente. Somos nós. Nós é que não largamos a nossa agonia. É irresponsável abandonar a agonia. Até as nossas agonias são neuroticamente morais. Eu tenho que ficar agoniado, até para Deus saber que eu me importo. Se eu não me desesperar, quem sabe Deus não nota. É um compromisso com os céus, de manter a agonia como fidelidade. É um compromisso moral consigo mesmo, de justiça própria, de manter a agonia como um compromisso de verdade visceral. E é um vício que se instala e que você nem enxerga que ele está operando sozinho. E você não abandona nunca. E quem quer que diga abandone isso, você diz alienado, simplista. Não sabe a dor que eu carrego. O peso que eu levo. Não sabe. Ouve-se essas palavras de Jesus e elas soam como uma coisa totalmente irreal. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o Evangelho, os meus mandamentos que não são penosos, e amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Anda nesse espírito.
Essa é a lei e os profetas. Esse é o caminho. Ama. Ama a vida, ao Pai. Ama o que Ele criou. Ame a você gratamente. Ame os que estão à volta, mesmo quando eles não merecem, porque você também não merece o amor que você recebe do Pai. Por isso, seja filho do Pai. Você que recebe o perdão que não merece, seja filho do seu Pai, estendendo graça e amor para quem não merece. Então está tudo igual. E ande, levando esse jugo e aprendendo dele. Aprendendo dele é simples também. A gente vê as coisas poucas que Jesus ensinou. Jesus ensinou muito pouca coisa, gente. Dá para reduzir tudo que Jesus disse a uma declaração. Tudo mais é comentário do mesmo. Ninguém simplificou mais a vida do que ele. Só Deus pode simplificar a vida assim, porque foi ele que a fez e sabe o que ela é. Aprenda de mim. Aprender dele é aprender tudo que o amor ensina. O amor ensina a perdoar, o amor ensina a não se vingar, o amor ensina a não mentir, o amor ensina a não caluniar, o amor ensina a não expropriar, a não abusar, a não oprimir. O amor ensina mais do que isso, o amor ensina a lidar com quem oprime, a não se deixar sequestrar pela vontade de ninguém. É só o amor que me garante andar liberto, porque se eu não amar e eu me importar negativamente com qualquer coisa, eu me torno imediatamente escravo da coisa que me sequestrou o coração, o olhar, a emoção, a dedicação, a fixação negativa. Só o amor me liberta. E a você também. Aprenda de mim. Poxa, eu vim de casa para ouvir o Caio dizer isso. A NASA não vai descobrir nada mais fantástico do que o que esse homenzinho está dizendo a vocês aqui agora, em nome de Jesus. Isso é tudo. O otário é quem não percebe. É tudo. Aprenda de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar oásis para a alma aqui. Agora, vocês querem ver como isso que Jesus está dizendo é pesado? Justamente porque é tão leve? Está aqui mais adiante, a gente vira umas paginazinhas em Mateus e chega ao capítulo 16 e vê Jesus dizendo isto aqui aos seus discípulos, já no verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, quer andar comigo, quer tomar meu jugo, quer caminhar comigo, porque Jesus não tem, como eu disse no início, dois projetos, um para um grupo classe D, quebrada, marginalizado, uma espécie de Bolsa Família Celestial, que seria Mateus 11, vinde a mim os cansados, sobrecarregados e lascados, um programa para esse pessoal, e agora, para a elite. Esse texto aqui a gente pensa que é para a elite, esse que eu vou ler aqui. Esse é para alguns. Quem sabe o Caio entra nessa, mais alguns entram nessa. Eu fico na categoria Mateus 11, assim no xarope, na pastilha, nos episódios, nas catarses. Esse outro aqui, não, isso aí já é uma outra categoria, um outro convite para um outro grupo, não é para mim. Em verdade, eu vos digo que é assim que nós sentimos a diferença entre as duas coisas. Se alguém quer vir após mim, em que isso aqui é diferente de Mateus 11, onde ele está dizendo, vinde a mim, e depois diz, ande comigo e siga comigo. É a mesma coisa, ele é o mesmo, chamando gente igual. Porque os que não são cansados e oprimidos não precisam dele. Os que também não são cansados e oprimidos dizem, também não quero andar com ele. Então ele está fazendo um convite só para todo mundo.
O que ele está dizendo é aos cansados e aos oprimidos que eles podem se transformar gente que anda pela vida carregando fardo leve, embora isso implique em tomar a cruz. Aí você diz, mas que contradição. Lá ele está dizendo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deve ser dois grupos mesmo, o pessoal rotativo e o pessoal engajado. O rotativo é Mateus 11, o engajado é Mateus 16. É o pessoal que aguenta a bagaça e vai com ele, segura. É com esses que ele conta para fazer história deste mundo. E assim a gente vai se auto-enganando. Obrigado, Senhor. Eu só aguento até Mateus 11. Daqui para frente que o Senhor levante muitos irmãos para seguirem após ti, a si mesmo se negarem, porque eu não estou nessa. Tomarem a sua cruz e te seguirem. Só que o que ele diz adiante não permite nenhum tipo de redefinição desse convite como tendo aplicação apenas a uma categoria especial de pessoas a andarem com ele, porque o que ele diz no verso 25 universaliza esse chamado para toda e qualquer pessoa que queira. Tanto quanto Mateus 11, 28 diz, vinde a mim quem quiser, todos os que queiram venham. Você tem que querer, mas olha só o que ele diz, como não há acepção entre uma coisa e outra. Como o convite vinde a mim e o convite se alguém quer vir após mim, são exatamente a mesma coisa dita de modos diferentes. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, vivendo conforme seu projeto de autodeterminação do que seja a minha vida, perdê-la-á. O homem, como autorreferência para sua existência, consegue apenas dissolver a sua vida, não compreendendo jamais o significado essencial da sua identidade, a menos que ele tenha a coragem contraditória de entregar a vida, doar a vida, se esquecer de si se dar. Tomar a cruz é doar a vida, é entregar a vida. Entregar a vida, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, andando com ele, tomando o jugo dele, perder a vida do ponto de vista do que signifique o meu capricho, o meu desejo, a manutenção do meu self projetado como imagem a ser contemplada por outros. Não, essas ilusões acabaram. Essas ilusões são do tempo em que eu andava cansado, sobrecarregado, escravizado à necessidade de manter minha identidade pública, manter meu carisma público, manter a minha capacidade ritual de atender às demandas sociais, manter aquilo que chamam de sucesso a ser alcançado já nesta fase da vida, manter o que eu construí como sendo a minha apresentação de consumo mais interessante para os outros. Eu vou viver a minha vida assim. Jesus diz, quem assim faz se perde, se dissolve, fica fazendo parte do curso deste mundo, fica absorvido por esse inconsciente coletivo e pelo carrossel das realidades instituídas, em razão das quais a maioria vai existindo sem nem saber por quê. Jesus diz, perca isso, para você não se perder. Isso é equivalente a negar o si mesmo, ter essa coragem de perder a sua vida neste mundo, conforme o que o mundo chamaria de tudo quanto coroa a glória humana neste mundo. Jesus diz, decida, se você quer ser meu discípulo, perder isso para ganhar o que é. Porque quem perder a vida por minha causa é
por ter se aberto para a minha consciência, para a verdade que eu ensino, para a palavra que eu trago, para a vida que eu introjeto em quem quer receber. Aquele que perder a vida neste mundo porque resolveu tomar o meu jugo, aquele que perdeu o que de um outro lado da vida se chama de cansaço, peso e angústia, mas no nosso auto-engano a gente chama de minha vida, minha dor, meu sofrimento, meu compromisso, minha continuidade. Jesus diz: deixe isso morrer, para você se achar. Porque no meio disso, você não é mais você há muito tempo, você é só um fluxo. Perdido já está. Agora comparemos, voltando para Mateus 11. Onde é que isso que eu acabei de ler aqui, palavras de Jesus, exatamente entra aqui em: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aonde é que isso entra? Lá naqueles dias, imagina, não vou mais chamar o Valdir, não. Mas lá naqueles dias, quando Jesus falou isso, ele estava presente, assim, ó, tangível. Vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí o que acontecia? O cara tinha que ir a um apelo, ficar na frente dele assim a meio metro, de cabeça baixa, enquanto ele orava, e depois ia todo mundo aliviado para casa. Não, não era assim. Por outro lado, Jesus também não entrava nas pessoas. Ele estava aqui, o outro estava lá. Ele não entrava nas pessoas. O indivíduo tinha que andar com ele, ouvir a palavra dele, praticá-la, para ir provando que o evangelho era a verdade dele mesmo. Aí, chega a hora em que Jesus diz: eu vou para o Pai. Convém-vos que eu vá, porque quando eu for, eu me enviarei, como eu já lhes tenho dito tantas vezes, me enviarei como Espírito Santo. E eu vou morar em vocês. Eu não serei mais uma referência externa. Quando vocês me ouvirem dizer: vinde a mim, é tudo dentro. Não é ir até um altar, não é ir até um lugar, não é pegar um livro santo. Não, é tudo aqui dentro. Ele não está fora, ele está aqui. Aqui. Esse movimento, vinde a mim, é aqui. É aqui. É ter a coragem de pegar o que milita contra o Espírito, milita contra a graça, milita contra a paz dentro de nós e matar. Quem não tiver essa consciência nunca vai experimentar o benefício pleno do Evangelho. Vai apenas fazer parte de uma roda de hamster, de alívios, de alívios, de alívios, de alívios, até que cansa dos alívios, cansa e diz: tem muito escândalo na igreja, ultimamente eu estou indo embora. Já cansei do alívio, estou cansado do alívio, acho que eu vou ficar em casa, não vem ver TV, que eu cansei do alívio. Meu Deus, eu estou muito cansado desse alívio. Ai, Senhor, eu cansei até do alívio. Eu não estou querendo mais nem ficar aliviado, de tão cansado que eu fiquei. Mas o que é que eu posso fazer? É aqui que eu ando, né? Eu sou um cristão, então deixa eu fazer outra volta. Cansado, sobrecarregado, quem sabe no corredor o Senhor me alivia. Eu não aguento mais, me alivia aqui nessa passagenzinha escura, Jesus, nesse vale da sombra da morte, me alivia aqui, nesse fundo, nesse lugar esquisito que eu estou passando agora, me leva para a luz. Ainda bem que eu estou chegando na igreja, ainda bem que eu estou chegando no culto. Ai, tomara que o Caio esteja pregando. Ainda tem mais essas doenças, né? Além de que o cara não entende nada do evangelho, ainda diz: tomara que o Caio esteja pregando. Aí não tem jeito. Não vai dar certo nunca. Melhor sermos honestos. Vinde a mim,
Se alguém quer vir após mim, todos os cansados e sobrecarregados do falso eu, do falso self, da falsa vida, do falso projeto de existência, das falsas perseguições, dos falsos objetivos, oprimidos por tantas demandas inventadas, me desculpem, pelo diabo, manos, maioria delas. Vinde a mim, vindo após mim. Tomai sobre vós o meu jugo. O que significa tome a cruz. O jugo é amar quando todo mundo odeia. É perdoar quando ninguém quer perdoar. É andar 1 milha, 2 com quem está a fim de oprimir. É não viver a existência olho por olho, dente por dente, que faz o mundo inteiro terminar cego, caolho e banguela e ninguém inteiro. Então, tomar o jugo dele é a simplicidade desse caminho de fé, amor, graça e perdão e esperança. Isso é tomar a cruz. Por que tomar a cruz num mundo como esse nosso significa algo tão pesado, se o que Jesus está chamando não é para a gente levar os pecados do mundo inteiro, porque ninguém pode levar, ele já levou por nós. Ele disse, tome a sua cruz, a dele, a minha. A dele eu não podia nem chegar perto, sem a dele não existiria a chance de que a minha fosse viável. E a minha não é um peso, a minha é um convite. Deixe o self, o si mesmo, egótico, viciado dos grilhões e escravidões deste mundo, mate, largue e perca isso. E ganhe o que seja eterno, desde já, se enchendo de amor. Esse é o meu ensino. E aprenda isso comigo, aplicado à vida. Essa é a cruz. Agora, por que levar a cruz para nós parece ser uma coisa impossível? Porque por mais que a gente não queira admitir, a gente odeia amar. A gente não gosta de amar. Olha que coisa mais absurda. Alguém aqui acha que existe algo mais sublime do que amor? Todo mundo concorda comigo que amor é o que há de mais sublime? Quem concorda, diga amém. Agora, por que a gente não gosta de praticar? Não gosta. Porque a prática do amor no mundo é equivalente a perder a vida. O mundo está dizendo, não pega não, vai lá e toma, é teu. Se você não tiver direito, mas escuta, você tem força para pegar? Pega. E Jesus diz, dê, entregue, se ofereça. Não tenha medo de se dar. Perca isso aqui e ganhe o que é. E você vai achar descanso para a sua alma. Quando eu nego a mim mesmo, tomo a cruz e o sigo, eu botei o pé no vinde a mim, estou andando com ele. E aí, eu vou aprendendo como o Evangelho é manso, como o Evangelho é simples, como o Evangelho é praticável, como o Evangelho ensina a simplicidade de coração, a ensinabilidade do coração, que vai se tornando humilde para aprender. E o descanso se instala, é a coisa mais paradoxal. Eu morro para viver, tomo a cruz para descansar. E sigo para não pesar. Agora, o movimento todo está aqui dentro. É uma decisão que não adianta eu chamar você, dizendo, irmão, agora venha um apelo em nome de Jesus, os cansados, sobrecarregados e oprimidos, vem em nome de Jesus, que a gente vai orar agora. Aí você sai daí, magicamente, pensando que se chegar ali perto do púlpito, vai chegando perto de uma aura. Deixa eu ver se dá, eu nunca fiquei daqui. Está chegando, vou lá atender o apelo. Eu estou chegando no lugar do poder. É aqui. Ai.
Não. Você caminhou 10, 12, 15 passos, não fez nenhum movimento. O movimento é aqui dentro. Você está cansado, sobrecarregado, a existência está de saco cheio. Está de saco cheio. Porque tem que cair nessa real. O cara tem que parar de fantasiar. Ele só pode ser salvo por essa graça quando ele recebe a bênção de ficar de saco cheio. Que na linguagem límpida de Jesus é cansado e sobrecarregado. Na minha é de saco cheio de tudo. De existir, de viver, de ser, de tudo. Tudo, estou falido. Aí Jesus diz, então está na hora boa. Está falido? Então aproveita e mata a falência. Pega a cruz, que é a tua, caminhar no meu amor, porque a cruz de Cristo foi o caminho do amor, da solidariedade até a morte, morte de cruz. Você vai andar nesse caminho, não como um salvador de almas humanas, mas você vai andar como um ser humano identificado com o seu próximo, e fazendo isso, e quanto mais você dá, doa, entrega, mais você ganha, mais você se torna, mais você é, mais você se abraça, mais você se reacolhe, mais você se adensa em você. E aí, o descanso não é uma ocorrência, é uma paz que excede a todo entendimento mesmo. Você já imaginou? Depois que isso entra na gente, a gente faz decisões que não estão, nenhuma delas fora de nós, a gente vai ter que escolher entre bandas, entre carne e espírito, verdade e engano e auto-engano, entre o evangelho e o nosso capricho, é tudo aqui, entre uma banda e outra do ser. Escolha, faça um movimento, decida dentro de você o que não é você. Porque o que não é você é o que te mata. É o que não é você, é o que te mata. E que você, a maioria, morre sem saber quem é. Essa é uma das grandes desgraças humanas, é passar pela vida sem saber quem o cara é. O teu nome não diz nada, tua carteira de identidade também não diz coisa nenhuma, nem o teu CPF. Você não é essa fachada, nem o seu documento, nem essa roupa. Você é mais profundo do que você talvez conceba que você seja. Mas a tragédia humana é que a maioria passa por aqui assim, no fluxo da agonia, empurrado na multidão do desespero e da desesperança, e vai, porque esse é o fluxo. O que Jesus está dizendo é, mata a morte. Mata esse eu falsificado, que é o que impede você de ser você. Deixa isso morrer sem engano. Isso não é você. Você vai surgir quando você abraçar a cruz, a sua. Quando o amor, que é essa cruz, que é o evangelho, que é a submissão à palavra de Jesus, quando eu a tomo, rendido, entregue, e dando razão a essa consciência de Deus em Cristo, e disposto a obedecer em fé, o que se instala automaticamente em mim é esse alívio eterno. Esse alívio eterno. Essa paz. E eu vou crescendo nela. Até quando você está fisicamente estressado, cansado, exaurido, você sabe que todas as contingências da externalidade estão ali, mas lá no fundo do coração tem uma âncora plantada numa rocha eterna. Isso dá a segurança das seguranças. E você caminha levando o jugo responsavelmente todo dia, olhando para o outro, percebendo, amando,
honrando a Deus na minha existência, e eu só faço isso com verdade, sinceridade, amor, fé e misericórdia na direção de quem eu encontro. Esse é o jugo, e no dia que amar, ser misericordioso, ser gente boa de Deus, for um fardo, então é melhor dizer que a gente quer mesmo é o inferno. Mas enquanto a gente não diz que o amor é uma bosta, enquanto a gente continua a dizer que Deus é amor, vamos parar de brincadeira. Parar de nos auto-enganarmos, porque o convite de Jesus é para essa simplicidade, na qual só se anda com essa entrega e tomando a cruz do amar todo dia. E o movimento será feito no momento em que eu digo: eu não viverei mais para esse si mesmo enganoso e egótico, e tudo quanto isso implica que morra. O que não sou eu me mata. E eu vou entregar quem eu sou a Ele que me fez, embora todos à minha volta dizem: ele está morrendo, está perdendo, já era, mas eu vou abraçar o que é. Nessa hora você aceitou o convite e veio. Nessa hora, o que é pesado, sobrecarregado, o que enche o seu saco existencial e tira toda a sua vontade de viver, se vai. E aí surge uma leveza estranha na consciência, no espírito. E à medida em que você vai seguindo, andando com Ele, e Ele levando como Paráclito, que significa aquele que anda ao lado, esse é o nome grego do Espírito Santo, Paráclito, que vem ao lado, toma o jugo com a gente, leva. Aí a gente prova, nesse dia, nessa hora, depois disso e para sempre, se perseverarmos, que Ele é manso e humilde de coração. E a gente entra num estado de descanso para a nossa alma. Curve a sua cabeça. Busque o que eu falei dentro de você. Dentro de você. E o meu apelo para você, em nome de Jesus, é: faça o movimento dentro de você. Tem que ter essa coragem de deixar morrer. Tudo que não é vida precisa morrer. Tudo que não é vida me zumbifica. Tudo que não sou eu em mim me mata. Negar a si mesmo e tomar a cruz é dizer: eu sei que tudo que não sou eu em mim me mata, portanto, o que não sou eu em mim morra. E o que sou eu está agora sob o jugo do Evangelho, do amor de Deus. Essa é a cruz da minha alegria, é o privilégio de seguir com Jesus, praticando a simplicidade desse olhar na vida, enquanto eu vou crescendo e vou me tornando gente, porque eu só me torno gente se eu aprendo a amar. Quanto mais eu consiga não amar com romances, mas nem de palavras, mas de fato e de verdade, com atitude no coração, mais humano eu me torno, mais parecido com o Pai Celeste, mais liberto, mais leve. Olhe para dentro do seu coração e decida se você quer seguir no fluxo do hamster da religião, transformando palavras de Jesus em água com açúcar, paliativo, ou se você quer que esse vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, se torne seu estado de ser. Se você quer, o que ele diz é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E você vai descobrir que o meu jugo é suave, que o meu fardo é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. E você vai aprender a ser manso e ensinável. Você vai aprender com tudo andando comigo. E você vai ser gente, vai ser você. E quanto mais você for você em mim,
mais você vai encontrar descanso para a sua alma, porque boa parte da angústia que você tem é a de viver para um ego falsificado, para um eu que não é você, e que mata você, e que mingua você, e que cansa você, e que frustra você. Porque você vai ser frustrado até a morte enquanto você não for apenas você em Jesus. Vinde a mim. Ele convida do lado esquerdo do coração as bandas duras da alma para morrerem em nós enquanto a gente anda na direção desse lugar humilde do trono de Deus em nós. Vamos cantar esse louvor.